Bom dia, bom dia, bom dia. Pai do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Mais um dia na presença do Senhor para louvar e adorar o seu santo nome. Amém? Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meio ruim da voz hoje. Ontem já estava um pouco, mas hoje parece que deu uma... para ajudar, deu uma piorada. Mas eu tenho certeza que nós vamos ir até o final, amém? Deus abençoa, vai chamando alguém, vai convidando alguém, marca alguém. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Vai marcando alguém. Amém? Voltou, né? Glória a Deus. 6h33, vamos estar começando. O nome do Senhor vai ser glorificado. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Senhor Deus, poderoso Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, para Te bendizer. Pai, dizer que Tu és digno, Pai, de honra, digno de glória, de louvor. Dizer, ó Pai, que Tu és, ó Pai, aleluia, Senhor, único, sobre todo o céu, toda a terra. E nós cremos, ó Pai, aleluia, Senhor, no poder da Tua palavra. Cremos, ó Pai, aleluia, Senhor, que adquirindo conhecimento, o nome do Senhor vai ser glorificado. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma manhã, o Senhor ter nos despertado, o Senhor ter, ó Pai, aleluia, Senhor, tido misericórdia para conosco, nos garantindo, Pai, o fôlego de vida. Pai, obrigado, Pai, porque Tu és fiel. Pai, obrigado. Fica conosco. Abençoa, Pai, esse meu irmão que vai entrar. Cada um que vai assistir essa live, que o Senhor venha operar poderosamente. E nós cremos, ó Pai, aleluia, Senhor, que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Ela é como uma espada de 2 gumes, ó Pai, que corta por todos os lados. Para que nós possamos, ó Pai, deixar essa palavra entrar em nossos corações e que o nome do Senhor venha ser glorificado. Te louvo, Pai, te bendigo, porque Tu és fiel. E a Tua misericórdia, Pai, ela dura para sempre. Pai, eu não sei, ó Pai, o problema, Senhor, do Teu povo, não conheço. Mas que através da palavra o Senhor venha trazer a libertação, a cura, o milagre, a resposta que eles tanto vêm buscando, Pai. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que tudo pode, é um Deus que tudo faz. É um Deus, ó Pai, aleluia, Senhor, que tem nos visto. E cremos, ó Pai, aleluia, Senhor, no Teu santo nome. Obrigado, Pai, por esta manhã. Amém, irmãos? Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Aleluia. Marcos, capítulo 13, a partir do verso 1. A partir desse capítulo, Jesus ele já vai começar os sermões dele falando a respeito da vinda do Filho do Homem.
a respeito da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, os princípios da dores. A partir do 13, ele já vai começar o sermão, apertar no sermão dele. Até o 12, ele estava falando a respeito do reino que tinha chegado. Mas agora ele está... O sermão de Jesus agora é profético. É a respeito de algo futuro, de algo que iria acontecer. E é o que tem acontecido nos nossos tempos de hoje. Guerras, rumores de guerras, pestes, mãe contra filho, pai contra filho, irmão contra irmão. E é o que tem acontecido. Ele vai falar da grande tribulação, vai falar sobre a vigilância. Como será a sua vinda? Mas dentro também desse contexto profético, ele vai deixar algumas ressalvas e a gente vai analisar. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que nós vamos ler. Então, a partir do capítulo 13, começa um sermão profético a respeito do futuro. E nós cremos que o tempo que nós estamos vivendo são tempos na qual Jesus já havia dito a respeito das profecias futuras. Então, do 13 ao 16, você vai ver os sermões e também a crucificação de Jesus. E ele nos ensina muito a respeito disso, para a gente ficar atento aos sinais. Tudo nós temos que ficar atento aos sinais. Deus abençoe o irmão Fernando que entrou aí. Amém, glória a Deus. E eu sei que o nome do Senhor vai ser glorificado. Então que você venha entender algo, que tudo que Jesus ele disse em seus sermões proféticos tem acontecido. O amor tem se esfriado, o povo já não quer mais saber de santidade. A igreja ela está estagnada. Você vê as guerras do mundo afora, os governos tentando implantar. Então no decorrer daí eu vou contando algumas coisas que a gente vê e nós vamos analisando com a Bíblia. Você vê como que tem acontecido, amém? Diz assim, eu tô tomando um negócio quente aqui por causa da garganta. Saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus disse: Vês este grande edifício? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Jesus respondendo-lhe começou a dizer: Olhai para que ninguém vos engane. Pai do Senhor, irmã Lucilene, tudo bem? Deus abençoa, em nome de Jesus. Olhai para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome,
dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aleluia. E quando ouvirdes de guerras, rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremoto em diversos lugares, e haverá fome, e isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios, às sinagogas, sereis açoitados, sereis apresentados ante governos e reis por amor de mim, para lhes servirem de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós quem falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho. Levantar-se-ão filho contra pais, e os farão morrer. Sereis aborrecidos por todo o amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Essa primeira parte que nós lemos, ele está falando do princípio das dores. Jesus está instruindo os discípulos acerca das coisas que iriam acontecer com eles, por causa do nome de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos estavam no templo com Jesus, e quando eles vão saindo, os discípulos interrogam Jesus e pedem para Jesus olhar para o templo. Fala: Jesus, olha, que pedras maravilhosas, que edifícios lindos. Jesus respondeu para eles dizendo: vocês estão vendo esse grande edifício? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E Jesus encerrou o papo. Aí ele leva os discípulos para um monte de frente do templo. De lá do monte dava para ver o templo. E Jesus assenta os discípulos e começa a dizer a eles: para eles ficarem ligados nos sinais que haviam de acontecer. É Jesus dizendo: fique atento aos sinais. Olhai para que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganariam a muitos. Se percebam, isso já tem acontecido. Quantos aí que não estão cultuando a homens que se dizem o Cristo, seguindo homens que se dizem o Cristo, o profeta, o último profeta, o reverendo. Há um tempo atrás teve o reverendo Mu, não sei se vocês já ouviram falar.
enganou muitos. E tem surgido muitos aí no mundo. E o próprio Jesus diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando ouvires, quando vocês ficarem sabendo e ver, ou assistir, é o que Jesus está dizendo, ou chegar no ouvido de vocês através de alguma coisa, guerras, rumores de guerras, não vos perturbeis. Não vos perturbeis. É Jesus dizendo assim: fica tranquilo. Não precisa se preocupar. Porque assim deve acontecer. Mas ainda não é o fim. O que mais tem acontecido no mundo? Guerras. A Ucrânia. Eles estão mais de anos em guerra contra a Rússia. A Coreia do Norte declarou guerra. E é uma guerra civil. Quantas guerras nós já não vemos? Na escola ouvimos falar da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Há quem diz que vai ter a Terceira Guerra Mundial. O que é isso? Cumprimento da palavra. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremoto em diversos lugares. Haverá fome. Mas isso será o princípio das dores. Irmão, nós sabemos que já tem fome. A fome está instalada no mundo inteiro. Guerras, nós sabemos que já teve guerra. Peste. Nação contra nação. Terremotos. Quantos terremotos que teve? Que já matou milhões de pessoas. O último forte agora matou mais de 6 milhões de pessoas. Foi na Indonésia, eu acho. Se não me falha a memória. Então você perceba que esses sinais já têm acontecido. Só que aí Jesus vai instruir os discípulos agora, dizendo: mas olhai por vós mesmos. Esquece um pouquinho a guerra, esquece a fome. Os meus não vou deixar perecer, mas preste atenção. Olhai por vocês mesmos. Porque vos entregarão aos concílios, às sinagogas, serão açoitados, serão apresentados ante governos, reinos, por amor de mim, para servir de testemunha. Ou seja, mundo afora já tem acontecido isso. O Brasil é uma bênção. No Brasil, cada crente tem 2, 3, 4, 5 Bíblias em casa. Tem lugar aí que já não pode mais. Tem lugar aí que já foi proibido a Bíblia. No Paquistão, as pessoas não têm mais Bíblia em casa. Tem um lugar aí que eu não esqueci, não me recordo o nome. Eles têm folhas de Bíblia espalhadas dentro de uma caverna. Quem quiser ler, tem que correr lá escondido no calar da noite, ligar uma lanterna, ler, desligar e voltar, porque não pode mais. Mas vai chegar um dia que isso vai chegar no Brasil. E quem não tiver essa palavra gravada na tábua do coração, vai padecer. A Bíblia vai dizer que por amor do nome de Jesus, Jesus está dizendo, por amor de mim, vocês vão ser entregues para os governos, para os reis, para servir de testemunho. Eu li uma reportagem, eu vou falar aqui daqui a pouquinho, mas antes eu vou concluir.
Mas aí Jesus está dizendo assim, mas não importa, importa que o evangelho seja pregado a toda a nação, todas as nações, todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, olha só que Jesus está dizendo, não abram a boca. Não sejam solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, ou seja, não se justifica. Não se defenda. Não bata a boca. Quando alguém fizer isso, está dizendo aqui para os discípulos, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não são vós os que falais, mas o Espírito. Ou seja, deixa o Espírito Santo te conduzir. Na hora que isso acontecer. Aí Jesus continua dizendo, o irmão entregará à morte o irmão. O pai e o filho. Levantar-se-ão filho contra pais e os farão morrer. Irmão, quantas notícias aí você não vê que o pai matou o filho? O filho tramou a morte dos pais para ficar com a herança. O irmão entregando o outro irmão para roubar o que tem. Isso tem acontecido muito. Demais. Só que presta atenção. Se isso não fosse acontecer, a palavra seria mentirosa. Mas a palavra ela tem que ser cumprida. Perceba que tem acontecido tanta coisa que a gente fica meio escandalizado, né? Quando você liga o jornal, eu já nem assisto mais jornal. Eu assisto assim de vez em quando para mim saber do que está acontecendo, para me comparar com a palavra. Mas eu não assisto mais. Porque é 24 horas notícia de desastre. É 24 horas. Você vê uma família sendo destruída. O diabo ele não está brincando. O diabo ele não brinca. Às vezes eu, você, a gente briga de ser crente. A gente brinca. Mas o diabo ele não brinca de ser diabo. A oportunidade que tem para ele matar alguém, ele vai fazer. Então que a gente venha ficar atento. Verso 14. Aqui vai falar da grande tribulação, escuta isso. Ora, quando vós verdes a abominação do assolamento que foi predito, estar onde não deve estar, quem lê que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa. Os que estiverem no campo, não volta atrás para tomar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno,
porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação. Deus criou até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele está ali, não acreditem. Porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Olha que forte isso aqui. Aqui é um sermão profético a respeito da grande tribulação que havia de vir. A igreja, ela não vai passar pela grande tribulação. Isso é fato. Porém, nós temos que ficar cautelosos quanto a essas coisas. Por quê? Porque o texto está dizendo: vão se levantar falsos cristos, falsos profetas, farão sinais e prodígios, e enganarão, se possível, até os escolhidos. Olha que isso que é forte. Quando vier a grande tribulação, esse sermão profético, irmãos, para você entender, você teria que estudar sobre a escatologia. Na escatologia, você aprende muito a respeito dos tempos futuros, do Apocalipse, da vinda do Filho do Homem, né? Tudo aquilo que o Apocalipse ele prediz, na escatologia você vai aprender isso, né? A respeito do arrebatamento da igreja, né? Quando a igreja vai reinar na terra, depois o diabo vai reinar, vai ser solto. Aí depois Jesus vem e vence ele na guerra do Armagedon e a igreja vai reinar para sempre. Então é um estudo muito amplo sobre escatologia. Então não vou entrar nesse mérito, mas esse texto aqui, Jesus está dizendo sobre a grande tribulação que haveria de vir. Vai ser tão terrível, para você ter ideia, a morte ela vai ser presa. Prendendo-se à morte, muitos vão buscar a morte e não vão encontrar. Uns vão fugir para o monte, outros vão querer subir para o telhado. Quando ele está dizendo aqui, ai das grávidas e as que criam, olhai, pois, que a vossa fuga não suceda no inverno, porque vão ser invernos terríveis. Acho que nem uma Antártida lá vai ter um inverno como esse. Aí a Bíblia diz também sobre a aflição vai ser tanta que nem desde a criação nunca houve. Olha só o que o texto está dizendo. Jesus está dizendo: porque naqueles dias haverá uma aflição tão grande como nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou. Até agora e nem jamais haverá. Ou seja, imagina essa aflição.
vão buscar a morte, mas não vão encontrar. Eles vão pular de penhasco, não vão se matar. Vão tentar contra suas próprias vidas e não vão morrer. Eles vão ter que passar pela aflição. E nesse tempo vai se levantar os falsos profetas. E eles vão fazer sinais e prodígios. E os que crerem, aqui fala a respeito da segunda vinda. O primeiro arrebatamento é para a igreja, aqueles que ficaram. Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. E a igreja vai ser arrebatada. É um estudo muito amplo, né, a respeito do arrebatamento, como que vai ser, que forma que é. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Só que os que ficarem, eles vão ter uma segunda oportunidade. Só que nessa segunda oportunidade, a Bíblia já não vai mais existir. O Espírito Santo já vai ser retirado do meio da igreja. Aí os que ficarem vão ficar por conta própria. E é nesse tempo que eles vão ter que ser fiel. Só que nesse tempo também vai se levantar falsos cristos, falsos profetas. E os que forem escolhidos naqueles dias, se possível vão ter, eles vão ser enganados. Mas isso está dizendo o quê? Imagina você não ter uma Bíblia para você respaldar. Você não ter o Espírito Santo para te conduzir. Você vai ficar, é você e Deus. Quem for fiel até o fim será salvo. Ora, verso 24. Naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as forças que estão nos céus serão abaladas. E então ver o Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória. E ele enviará os teus anjos e ajuntará os teus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, já o seu ramo se torna tenro, brotam folhas, bem sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabeis que já está perto as portas. Na verdade eu vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas acontecerão. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus deixando claro, a vinda dele é real. É o próprio Jesus dizendo. E todos os seus escolhidos que permanecer fiel, ele vem buscar. Aí ele vai dizer assim, para a gente se atentar aos sinais. Olha os sinais. Quando já o seu... Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folha, bem sabeis que já está próximo o verão.
Ou seja, a gente sabe que o verão chega quando as árvores começam a brotar folhas, seus frutos. A gente sabe que está próximo o verão. A vinda do Filho do Homem é a mesma coisa. Ele deixou claro aqui: guerras, rumores de guerra, doença, terremoto, pai matando filho, filho matando irmão, os filhos entregando o pai para ser morto. Quantos aí que a gente já não viu? Filho matando o pai por causa de herança, matando o irmão por causa de herança, por causa de briga, por causa de namorada, por causa de uma série de coisas. Ou seja, os da própria família se matando entre si. Os dois pais, imagina o pai e a mãe matando a criança para ficar junto. Quantas coisas horripilantes que a gente já não ouviu. Isso tem acontecido. Guerras já tem acontecido. Estão acontecendo. Terremotos matando milhares de pessoas. O último terremoto, eu disse aqui, matou mais de 6 milhões de pessoas. Que foi lá, eu não lembro, não me recordo, foi agora, início do ano. Então você percebe que são sinais. Jesus está dizendo assim, a parábola da figueira, quando ela começa a brotar, ela começa a dar seus frutos, a gente sabe que está perto o verão. Então quando começa a acontecer essas coisas, a gente sabe que está próxima a vinda do Filho do Homem. Aí ele vai dizer o versículo chave: na verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará céu, passará terra, mas as minhas palavras não vão passar. Tudo que Jesus falou vai cumprir. Verso 32. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Já vou parar aqui. Tem muita gente, eu lembro que em 2000, quando a virada de 99 para 2000, irmão, o povo falando que o mundo ia acabar em 2000, foi o tempo de onde o povo começou a vender essas coisas, onde o povo começou, gente, virou uma tribulação danada. Aí de 2000 foi para 2012, que o mundo ia acabar em 2012. O povo desesperado. Aí sabe o que eu entendo? Olha o que está dizendo aqui, ó. O dia e a hora ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, ou seja, nem o próprio Jesus sabe. A não ser Deus. Ou seja, então é a qualquer momento. Deixa eu só baixar aqui, ó. A qualquer momento. Olhai, vigiai e orai, porque não saberá quando chegar, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse sua casa e desse autoridade aos teus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, ou se à meia-noite, ou se ao cantar do galo, ou se de manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo a todos, vigiai. Ou seja, aqui ele já deixou claro. A gente não sabe se é de dia, se é à meia-noite, se é no cantar do galo, se é pela manhã. Só sabemos que ele vai vir. Quando, a hora, o dia, o momento, não sabemos. Mas nós temos todos os dias a palavra para nos direcionar. Ela nos mostra os sinais
Estes sinais é o que nós devemos seguir. Se o que está acontecendo já tem se cumprido na palavra, é sinal que qualquer momento pode acontecer. Pode ser de hoje para amanhã, para a semana que vem, para o ano que vem, para daqui a 5 anos, 10 anos, ainda mais 20, 30, 50 anos, não sabemos. Mas eu que não vou pagar para ver. Então que a gente venha, olhai, vigiai e orai. Olhar o que? Os sinais. Olha os sinais de tudo que está acontecendo no mundo, compara com a palavra. Hoje você tem aí a maior ferramenta aí para você descobrir qualquer coisa, que é o Google e o YouTube. O YouTube nem indico, mas o Google. Aonde que na Bíblia fala sobre terremotos? Você digita no Google, vai te mostrar o versículo da Bíblia. Você vai na Bíblia. Onde na Bíblia fala sobre pai matar mãe, ou pai matar filho, filho matar pai. Sobre isso. Qualquer coisa que você precisar, você pode buscar no Google e o Google vai te mostrar o versículo, o capítulo e você compara com o que está acontecendo. Então ele está dizendo aqui, primeiro você olha, segundo vigia. O que é vigiar? Ele deu o exemplo aqui. É como o homem partindo para fora da terra e deixar a sua casa, e dessa autoridade aos seus servos e cada um a sua obra. Ou seja, ele vai viajar, ele deixa os servos, os empregados falam, limpa tudo, organiza tudo, não deixa nada fora do lugar, porque a qualquer momento eu volto. Aí ele coloca um vigia na porta. E quando ele volta, o vigia está dormindo, os servos não fizeram nada do que ele pediu. O que vai acontecer? Se é em uma empresa qualquer, já manda embora, já dá as contas. Então ele está dizendo aqui, o servo, o Senhor aqui que foi viajar, né, pela parábola, é Jesus. Os servos que ficaram para organizar a casa somos nós. E os vigias somos todos nós. Por quê? Imagina só, Jesus voltar e a gente está dormindo. O que é o dormir aqui? O dormir aqui é o sono da espiritualidade. A pergunta é, como é que está a nossa espiritualidade? Será que a gente tem vigiado todo momento? Será que a gente tem orado? Será que a gente tem observado? Então vamos ficar atento a isso. Eu tenho certeza que a gente não vai na igreja só por ir. A gente não vai na igreja servir a Jesus só por servir, só por causa dos milagres, não. Existe algo além disso. É porque a gente está em busca da nossa salvação. Na verdade, a gente tem que ter certeza já da nossa salvação. Por isso que quando eu comecei esse estudo a respeito dessa maratona da palavra, o reino de Deus em nós era para mostrar que mais importante do que ir na igreja buscar por algo, alguma coisa terrena, é você buscar a tua salvação. Buscar o reino primeiro. Fazer enquanto é tempo. As demais coisas, elas vão ser acrescentadas automático. Tudo que você precisar vai ser acrescentado automático. Então não vai ser necessário ter o esforço naquilo. Ontem eu falei que amar a Deus, o texto diz que é de todo o teu coração, toda a tua alma,
todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. A gente se esforça para tantas coisas nessa vida, mas o que Ele quer é que nós nos esforçamos na obra dEle, para as coisas dEle. Então invista tuas forças, tuas energias, tua alma, teu coração, teu entendimento nas coisas do reino. E você vai ver tudo que você precisa, Ele não vai deixar faltar. Ele vai colocar na tua mão. Ele diz assim: meu é o ouro, minha é a prata, e eu dou a quem eu quero. Os homens se matam por causa de ouro. E ele está dizendo assim: o ouro está nas minhas mãos, a prata está nas minhas mãos. O lugar para onde vocês vão, as ruas são de ouro. Então, se Deus quiser te dar hoje o que você tanto precisa, Ele vai dar. Só que é necessário que a gente busque o primeiro reino, primeira justiça. Então Ele está advertindo nós. Primeiro, orar, vigiar e olhai. Olhai, orai e vigiai. Porque se eu não olho o que está acontecendo à minha volta, eu não entendo os sinais. Se eu não vigio, eu acabo sendo enganado. Olha só, falsos profetas, falsos cristos. Verso 22, que se possível enganaria até os escolhidos. Ou seja, ninguém de nós está isento de ser enganado. Se a gente não ficar olhando os sinais, não vigiar e não orar. Você olhar é ficar atento a tudo que está acontecendo à tua volta. É olhar o que está acontecendo no mundo, analisar com o que a palavra está dizendo. Você vigiar é você ficar cauteloso com o que fala. Ah, porque o pastor falou isso. Vigia. Como que você vigia? Fica esperto. Analisa, medita, vai buscar conhecimento. Porque tem pessoas que tudo que falam para ela faz. Ah, pega lá, compra a vassoura ungida, um ramo sagrado, a caneta do não sei das quantas, o óleo não sei das quantas, e a pessoa vai indo. Ou seja, tudo que fala para ela faz. São pessoas que não vigiam, pessoas que vão por aquilo que falam. São falsos Cristo. Quantos aí, ó? Servindo a homens achando que é Cristo. Eu já disse aqui a respeito do tal reverendo Mu que existiu aí. Não sei se os irmãos ficaram sabendo já. Um monte de gente acreditando que ele era Jesus reencarnado. E quantas outras denominações não tem? Ah, o último profeta. O que Jesus não concluiu, ele veio para concluir. E vão enganar. Profetas farão prodígios e sinais para enganar, se possível, até os escolhidos, irmão. Até os escolhidos. Pastor, quem são os escolhidos? Aqueles que Jesus chama para pregar a palavra, para profetizar, para levar o nome dele, né? Levanta e leva aí as nações, pessoas que Deus usa diferente. Claro que muitos são chamados, poucos são os escolhidos, porque se todos fossem pastor, todos fossem grandes líderes, né? O mundo estava bem, mas não. Existem pessoas que estão para orientar o povo. Então, se esse grande líder escolhido for enganado, que é o que o texto está dizendo, se possível até os escolhidos serão enganados, imagina o que ele não pode fazer com a multidão que segue ele. Por isso que nós temos que ficar atento
Irmã Andréia, Deus abençoe. Irmã Rosângela. Aleluia. A irmã que entrou aí, Mai. Falar duas aí já está batizado. Então que nós ficamos atentos, ó, o versículo chave aí, ó, capítulo 13 de Marcos, verso 33. Leia depois todo o Evangelho, no capítulo 13. Mais atento a esse aqui, ó. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Olhai, vigiai e orai. Tem gente que vigia, mas não ora. Tem gente que ora, mas não vigia. Tem gente que olha, mas não vigia e também não ora. Os três têm que seguir junto. Você olhar o que está acontecendo, vigiar antes de tomar decisão e orar a Deus para revelar. Eu olho a situação, vigio antes de tomar decisão e oro para que Deus venha direcionar. Faça isso. Versículo chave. Verso 30 e 31. Na verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É Jesus dizendo, tudo que está na palavra vai se cumprir. Tudo que está aqui vai se cumprir. Agora, se você não medita na palavra, vai chegar um tempo em que essa palavra vai ser retirada. Aí eu quero ver. Por isso que é necessário a gente meditar na palavra, a gente buscar o conhecimento. Oséias 4:6. Por falta de conhecimento, o povo tem perecido. Por quê, pastor? Porque eles vão na onda de qualquer um. É como folha que o vento leva para lá e leva para cá. Se um profeta chega a falar qualquer coisa, ele acredita. Então o povo precisa entender. Deus, ele constituiu homens e mulheres para levar a palavra. Mas também aqui está dizendo que vai chegar um dia que, se possível, até os escolhidos vão ser enganados. Por quê? Por conta de não meditar na palavra. Porque eu pregar a palavra é fácil, agora eu viver o que eu estou pregando é difícil. Pai do Senhor, irmã Catiamara. Bom dia, tudo bem? Saudade de você na igreja, hein, mãe? Glória a Deus. Orar para Deus te honrar aí. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Para concluir, as coisas que eu vos digo, eu digo a todos, vigiai. Algumas regrinhas que Jesus deixa. Vigiai. A vigilância, ela tem que ser constante na nossa vida. Se todos, isso aqui eu instruo a igreja, todos, às vezes a gente vai para a igreja com o coração aflito, esperando uma resposta. Chega lá, você ouve a palavra, e no dentro da palavra, você pega uma frase
e você leva aquilo para a tua vida. Só que a vigilância, ela está na onde? Eu não posso fazer daquilo uma regra para a minha vida. Por que que se criam as seitas? A seita, ela é tirada de versículos chaves fora de contexto. Ou seja, eu leio um versículo, o versículo diz tal coisa. Aí eu levo aquilo como regra. Aí em cima daquilo cria-se seitas. Tem muitas seitas que ela é formada através do Antigo Testamento. Mas também tem seitas que é formada no Novo Testamento. Há uma diferença entre seita e religiosidade. A religiosidade são pessoas que pegam os sermões, pegam a Bíblia, pegam a lei e impõem aquilo, impregna aquilo no meio do povo. E dentro daquilo que ele leu, ele forma as suas doutrinas, os seus dogmas, e oprime o povo naquilo. As seitas não. Tudo aquilo que te tira do céu torna-se uma seita. Tudo aquilo que tira o teu foco do céu acaba virando seita. Por quê? Pai do Senhor, minha pastora, meu amor, bom dia, tudo bem? Glória a Deus, vou fazer um cafezinho para você daqui a pouco, tá? Então, tudo que tira o teu foco do céu, isso é seita. Pastor, me dá um exemplo. Te dou um exemplo. O paraíso é na terra. Não sei se já chegaram na porta da tua casa aí dizendo do paraíso na terra. Isso é aceito. Ou seja, está tirando teu foco do céu. A teologia da prosperidade. Muitas seitas, ela foca muito nisso. Porque a teologia da prosperidade diz que você tem que ser rico, milionário aqui na terra. Só que Jesus falou o quê? É mais fácil entrar um camelo num buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Quando Jesus diz isso, ele não está falando diretamente o camelo no buraco da agulha. A gente já imagina uma agulha, né? Aquela agulhinha lá de fazer. Não. Lá em Israel tem a porta das ovelhas. E lá tem também as portas era mais ou menos 90 centímetros. O camelo era grandão. E o nome daquelas portas lá das ovelhas chamava agulha. E o que acontece? É Jesus dizendo ali, pega um camelo e coloca dentro daquela portinha da ovelha, não vai entrar. Porque a porta da ovelha era estreitinha, o camelo era grandão. É Jesus dizendo assim, pessoas grandes que se acham, né, superior, pessoas que se acham, né, melhor que os outros, soberbo, arrogante, grandão. Ele não está dizendo da riqueza em si, o rico em si. São pessoas que se acham superior, grandão. Ele não vai conseguir passar ali, porque a porta é estreita. É Jesus dizendo aqui, ele não está falando do homem rico. O meu patrão não vai para o céu, então não. Falando de pessoas, porque o jovem rico falou o quê? Deu as costas para Jesus, foi embora porque não queria se desfazer da riqueza, ou seja, a soberba, a arrogância dele, por conta de uma riqueza que nem era dele, que era dos pais, que ele herdou de herança.
Então Jesus olhou dentro do coração dele. Dentro do coração dele tinha arrogância, soberba, tinha, né, prepotência. Então falou dele como um camelo grande passando no buraco das ovelhas, que é a agulha que chama. Eu já vi pregador falando assim: você imagina, você pega uma agulha da sua mãe, tenta enfiar um camelo dentro dela. Nada a ver isso. O povo não lê, né? Não busca o conhecimento e acaba falando asneira. Aí fala que o rico não vai para o céu. Aí tem muito rico aí que às vezes ouve uma palavra dessa, fica indignado, não volta mais. Mas a riqueza aqui não é a riqueza de bens e de dinheiro. É a riqueza aqui, ó. Ele põe a riqueza no coração e acha que ele é superior. Sendo que aí vem a revelação, a porta, o caminho ele é estreito, a porta ela é estreita. Então para passar ali tem que ser humilde, tem que ser pequeno. Você tem que ser pequeno para você entrar no caminho estreito. Você tem que ser pequeno. Porque no reino o menor é o maior é o menor. Uma criança é maior que todos nós. Isso no reino. Imagina, uma criança é maior do que qualquer um de nós que tem teologia, bacharel e tá. Porque o que manda não é o meu exterior, aquilo que eu possuo, o que manda é aquilo que está aqui. Então, é ele dizendo: vigiai. Vigiai. Porque não sabemos o dia e a hora. Nem os anjos, nem o Filho, a não ser o Pai. Então é a qualquer momento, irmãos. Amém? Vou encerrando por aqui. Lembrando, semana que vem, nós vamos estar encerrando aqui sábado, o Evangelho de Marcos. Semana que vem, dia 1º de junho, nós vamos começar 31 dias diretos no livro de Provérbios, sobre princípio e honra. Quantos princípios nós não temos quebrado? Quantas honras que nós temos deixado de dar? A pessoa que te ajudou, que estendeu a mão para você, que foi canal de bênção na tua vida, são pessoas que você tem que honrar. Honrando elas, a bênção vem para a tua vida. É automático. Existem muitas bênçãos que são retidas porque a gente não honra pessoas que passaram por nossos caminhos, que nos ajudaram. Pastor, como que eu honro a pessoa? Não sei. Um presente, ou né, faz uma janta. Honrar é você demonstrar a ela a tua gratidão. Princípio. Quantos princípios nós temos quebrado e as coisas não têm acontecido? Olha só. Deus nunca vai quebrar um princípio para te abençoar. Você quer ser abençoado? Honra os princípios. Pastor, me dá exemplo aí de princípio. Honrar pai e mãe, isso é um princípio bíblico. Princípio e honra andam junto. Ou seja, quando você quebra o princípio, Deus ele retarda a tua bênção. Ele não tira a tua bênção, ele retarda. O que é retardar? Ele te dá hoje, só que ele retarda. Ele vai te dar mais tarde, quando você entender. Efésios 1:3. Eu vou ler para você. Você sair daqui agora, semana que vem você vai entender muita coisa. Olha só o que Efésios 1 fala. Para a gente encerrar. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Toda bênção, toda, já nos abençoou. Pastor, por que eu não tenho essa bênção ainda? Porque ainda falta o quê? Princípio e honra. Quando você seguir esses dois, é automático, a bênção ela materializa na tua vida. Então faz o seguinte, marca aí, dia 1º de junho a dia 31. Eu acho que esse mês de junho tem 30 só, mas a gente vai do 1º de junho a 1º de julho.
O livro de Provérbios são 31 capítulos. Então serão 31 dias direto. E nós vamos extrair do texto ali honras e princípios para a tua vida ser uma bênção. Então se eu fosse você, eu já marcava aí, já se programava. Eu só estou estudando o melhor horário aí para que todos, né? Às vezes os irmãos 7 horas já entram no serviço, um sai mais cedo, então eu quero ver um horário bom para que todo mundo participe. E eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Então Deus abençoa, te dá uma quarta-feira abençoadíssima, no nome do Senhor vai ser glorificado, amém? Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe.